Tiago 1, 26 e 27. Se alguém cuida ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Etimologicamente, religião provém dos seguintes verbos em latim: religare, religatio e relicare. Todos trazem na essência a ideia de religação. Em síntese, o latim tomou os substantivos derivados religio e religiones, com significação de culto religioso, práticas religiosas. Portanto, trata-se apenas de esforço humano em busca de se religar a Deus. Todavia, isto se dá no sentido oposto à ordem espiritual da redenção, isto é, de baixo para cima. No campo espiritual, a ação é sempre de cima para baixo, ou seja, de Deus para o homem. Tal busca expressa a necessidade humana, como consequência do desligamento espiritual entre a criatura e o Criador após a queda. A queda foi a consequência da incredulidade no que Deus afirmara. Imaginando encontrar autonomia, os ancestrais humanos acharam a natureza pecaminosa, tornaram-se escravos, e quem é escravo do pecado não é livre, conforme João. Oiro replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado a que alude o texto não é uma referência aos atos morais falhos, mas à incredulidade de acordo com João. Do pecado, porque não creem em mim. No texto grego neotestamentário, a mesma palavra amartios é utilizada para estes dois últimos textos, com o significado do pecado como incredulidade. Isto indica que o pecado separa o homem de Deus e o faz morrer espiritualmente para Deus. É este desligamento que o homem tenta reestabelecer por do esforço legal. Conceitualmente, pode-se dizer que religião é crença na existência de um poder ou princípio superior, sobrenatural, do qual depende o destino do ser humano e ao qual se deve respeito e obediência. Pelo próprio teor do conceito, se vê que não é uma ação que parte de Deus em direção ao homem. Portanto, confirma-se o fato que religião é uma mera tentativa humana de alcançar Deus espiritualmente. Ainda conceitualmente, qualquer tipo de crendice pode ser definida até como religião. Deus nada tem a ver com religiões. Elas são absolutamente humanas. Deus não oferece religião, mas unicamente o seu Filho unigênito e primogênito dentre os mortos. Nas Escrituras, a palavra religião é citada apenas 2 vezes, sendo que, dependendo da versão da Bíblia, pode ainda aparecer uma vez mais. Jesus, o Cristo, nunca fez menção à palavra religião. O primeiro texto a se referir à religião é o de Tiago 1,26, constante da abertura deste estudo. O segundo encontra-se em Atos 25,19. Tinham, porém, contra ele algumas questões acerca da sua religião e de um tal Jesus defunto, que Paulo afirmava estar vivo. Vê-se, no entanto, que é uma terceira pessoa quem menciona a palavra religião como sendo relacionada ao apóstolo Paulo. Porém, no texto original, o que eventualmente é traduzido como religião é, de fato, superstição. A palavra no grego original é deisidaimonía, a qual é um substantivo feminino. Trata-se de uma citação pejorativa a que judeus e romanos concebiam sobre a fé cristã. Não portava qualquer peso como uma prática aceita. E ainda se refere a Jesus, o Cristo ressurrecto, como defunto. Ou seja, não criam que Jesus era Deus, e muito menos que houvera ressuscitado e ascendido aos céus. Atos 26:5. Pois me conhecem desde o princípio, e se quiserem podem dar testemunho de que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Neste texto, o próprio apóstolo Paulo faz referência ao judaísmo farisaico como uma seita da sua religião. Por fim, o texto que abre este estudo deixa clara a posição cristã do primeiro século sobre religião. Reduz a prática religiosa ao mero exercício de caridade e de recato moral. Não estabelece qualquer relação espiritual capaz de justificar o homem decaído e portador da natureza pecaminosa. Por outras letras, não possui poder redentivo ou salvífico. Portanto, o mais importante espiritualmente é você buscar esclarecimento nas Escrituras, e o resto é o Espírito Santo quem operará. Não confunda a conversão de uma religião a outra com o novo nascimento descrito em João 3, versos 3, 5 e 7. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus respondeu: em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do Espírito, esse umbral do reino de Deus. Não te admires de eu te haver dito, nascer de novo.
Para maior aprofundamento, leia o capítulo 3 que editou.